Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui mais uma vez é o pastor Maicon, com o intuito de gravar mais um vídeo no Somente as Escrituras, esse canal de um conteúdo abençoador, onde ele faz com que o Evangelho venha ser propagado, traz a expansão do reino dos céus. Eu quero desejar a todos uma boa noite e também encorajá-los com uma só frase que encorajou muitos homens de Deus: o justo viverá pela fé. Essa é uma das doutrinas que traz a essência do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Com base, irmãos, em Abacuque, que também ressalta que o justo viverá pela fé diante do tamanho sofrimento e distinção entre o justo e o ímpio. Apóstolo Paulo, enviando a carta aos Romanos, e se identificando como também pregador do Evangelho, ressaltando o poderoso Evangelho de Cristo e também a salvação não pelas obras, mas pela fé. Apóstolo Paulo também destinando essa frase aos Gálatas, dizendo também que a lei ela não consegue salvar, nós somos salvos pela fé. E também, irmãos, Hebreus, ele vai trazer também o justo virá pela fé, dentro de um contexto onde muitos dos irmãos estavam, irmãos que eram crentes em Cristo, judeus que eram crentes em Cristo, estavam para retroceder à lei mosaica, aos costumes cerimoniais, aos sacrifícios, e o autor de Hebreus encoraja eles a permanecerem e não retrocederem. Também temos Martinho Lutero, inconformado com a sua igreja, o monge, ele vai evidenciar o Evangelho de Cristo, pois a cada dia mais que ele lia as Escrituras, ele via que a igreja estava se distanciando da verdadeira palavra do Senhor. E nessa noite, irmãos, eu vim aqui trazer essa essência do Evangelho: o justo viverá pela fé, dentro do contexto de Hebreus, irmãos, aonde o autor de Hebreus ele vai escrever, ele vai registrar em Hebreus 10, 36, ele vai dizer assim, irmãos: com efeito, tens necessitado de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E ele continua: e se retrocederdes, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E dentro desse contexto, irmãos, eu quero fazer a aplicação dessa palavra, sabendo, irmãos, que aqui o objetivo do autor era encorajar esses irmãos. Dentro desse contexto também ele faz uma lista dos heróis da fé. Ele relembra esses irmãos que Moisés também passou por várias dificuldades e permaneceu. Abraão passou por várias dificuldades e permaneceu. Esses homens também sofreram tão quanto eles estavam sofrendo, pois aqui a igreja estava passando por uma perseguição muito forte, implacável. Muitos estavam morrendo por conta do Evangelho de Cristo. Era um banho de sangue. E aqui esses irmãos estavam o quê? Eu quero retroceder, eu quero voltar para a lei cerimonial de Moisés, que lá a gente não era perseguido, lá a gente não era morto, lá a gente não era não servia de mártir. Então, assim, dentro desse contexto, irmãos, esses irmãos estavam fraquejando na fé. Talvez você possa estar fraquejando na fé essa noite. Talvez você não está olhando para Cristo como autor e consumador da sua fé. Lembrando que também, dentro do contexto de Hebreus, ele diz que nós estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, onde esses heróis da fé estão torcendo por nós, dizendo: vai, você consegue chegar. Eu também passei por essa dificuldade. Eu também passei por essas aflições. Eu também passei por essas adversidades e consegui chegar, porque o meu alvo é Cristo. Paulo também vai fazer a mesma ilustração, dizendo que o alvo dele é Cristo. Eu e você devemos olhar para Cristo. Eu e você devemos nos lançar aos braços de Cristo, sem medo. Devemos lançar nos braços de Cristo, com uma fé robusta e inabalável. Queridos, é tempo da igreja se voltar com fé ao Senhor. É um tempo da igreja romper em fé.
É um tempo da igreja se voltar verdadeiramente para as Escrituras e ter a plena confiança que Cristo é a base, Cristo é aquele que nos salvou. Nós temos que dar credibilidade ao que Cristo gritou na cruz do Calvário: está consumado. Temos que dar credibilidade no que Cristo fez por nós com o seu sangue, nos remiu tirando o pecado. Temos que dar credibilidade no que Cristo fez, irmãos, morrendo e ressuscitando e assentando sobre um alto e sublime trono no grandes céus, o Todo-Poderoso. Talvez muitas adversidades estão chegando diante de nós. Doenças, tristezas, depressão. Se lance aos braços de Cristo. Ele disse: vinde a mim a todos. O chamado é universal, irmãos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar a todos. Ele quer encorajar a todos. Ele quer curar a todos. Ele quer levar a todos para o reino dos céus. Para onde eu vou, eu quero que vocês estejam comigo também. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o sumo sacerdote. Esses irmãos não estavam olhando para Cristo como o sumo sacerdote, o autor. Disse a eles: ele é superior a Moisés, ele é superior ao sacrifício, ele é superior a Arão, ele é superior a todos e a todos. A tudo e a todos. Cristo é superior. A essência do Evangelho está no justo. O justo viverá pela fé. Que eu e você viemos viver pela fé em Cristo Jesus. Que eu e você viemos nos aproximar mais e mais dele. Viemos lançar-nos diante de Cristo. Não viemos ser como Pedro, que enquanto estava olhando para Cristo, estava andando sobre as águas linearmente. Parecia que estava andando sobre algo sólido. A hora que ele olhou para as ondas, ele afundou. É para Cristo que eu e você temos que olhar. Pois em Cristo nós temos a esperança da salvação. Pois em Cristo nós temos, sim, irmãos, a expectativa da cura, da restauração, do fortalecimento, da salvação. Somente em Cristo. Eu quero convidar você nessa noite a embasar a sua fé em Cristo, a respaldar o seu coração somente em Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui, irmãos, porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ele vai continuar depois dizendo, ele não tem prazer naquele que retrocede. Porém, nós não somos aqueles que retrocedem, mas somos aqueles que pela fé conservam a alma. Nós somos aqueles que avançam. Avança, a igreja sempre avança, irmãos, a igreja nunca retrocede. Cristo também vai dizer, todo aquele que lança a mão ao arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Todo aquele que vive pela fé, irmãos. Todo aquele que é justo, ele é diferente do ímpio. O ímpio não tem fé, o ímpio não tem uma vida reta, o ímpio não tem confiança, o ímpio não tem esperança, o ímpio ele não consegue ter essa compreensão da fé em Cristo, mas o justo, ele sabe o Deus que ele tem crido. Ele conhece o Deus que ele crê. Ele sabe o Deus quem cura, o Deus que liberta, o Deus que perdoa os pecados. Além de ter uma fé inabalável, ele bendiz o nome do Senhor. Bendiz a minha alma e tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa todos os seus pecados e ele quem sara todas as suas enfermidades. O justo, ele está embasado sobre a santa palavra, sobre o santo livro. Ele está ao redor das Escrituras, nutrindo o seu coração de uma fé robusta, de uma fé firmada. O justo viverá pela fé. E essa noite eu faço esse convite a você. Você que é justo, você que crê em Cristo, você que crê em Deus, você que tem uma fé inabalável. Não esmoreça sua fé. Não deixe seu coração empobrecido de confiança e credibilidade em Cristo. Que nesse tempo, irmãos, vamos ter uma fé robusta como igreja. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Que Deus o fortaleça diante de adversidades e dificuldades. Espero que você, a cada dia, venha olhar somente para Cristo como autor e consumador da sua fé. Mais uma vez repito, o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe poderosamente
Não se esqueça de fazer a sua inscrição nesse canal, de estar curtindo, de estar compartilhando e de estar abençoando vidas, vivendo para Cristo e contribuindo para o Evangelho. Que Deus abençoe poderosamente.